be with you again. É ótimo estar com vocês novamente. I have a special love for the Puritan Project Eu tenho um amor especial pelo projeto dos puritanos and for the leaders of the Puritan Project. e pelos líderes do projeto puritanos. I have very fond memories of my various trips to Brazil. Tenho excelentes memórias das minhas muitas visitas ao Brasil. I said to my wife not so long ago, maybe I shouldn't go to all these other countries and I should just keep going to Brazil only. Eu disse à minha esposa algum tempo atrás que eu não deveria mais ir a outros países, mas somente ao Brasil. Because there seems to be such a hunger for the Word of God here. Porque parece haver uma fome pela palavra de Deus aqui. And I pray, God, that this conference will not only stimulate that hunger further, but also fill you with good and scriptural things. E eu oro a Deus para que essa conferência sirva para aumentar essa fome, mas também para encher vocês com escritura. Especially the things of Jesus Christ, as we just heard from Josepha. Especialmente aquilo que diz respeito a Jesus Cristo, como nós acabamos de ouvir do próprio pastor Josafá. Now, what I would like to do in these 7 addresses that are assigned to me O que eu gostaria de fazer nessas 7 palestras que eu vou trazer is I would like to preach to you in address number 1, number 6, and number 7. Vou pregar para vocês tratando da primeira palestra, da 6ª e da 7ª. The way the Puritans would preach these texts. Da forma como os puritanos pregariam esses textos. And then in lectures 2 through 5, I will do more teaching about what the Puritans are teaching. E nas falas de 2 a 5, eu farei como palestras, ensino e não pregação necessariamente. Now this evening I want to begin by preaching to you one of the biggest texts of the Bible. Essa noite eu gostaria de começar pregando para vocês um dos maiores textos da Bíblia. Charles Spurgeon once said, some texts in the Bible are so big that if the preacher did nothing but just repeat his text the whole sermon long, he'd have a great sermon. Charles Spurgeon disse uma vez que há alguns textos na Bíblia que são tão grandes que se o pregador não fizesse nada mais do que simplesmente ler o texto, isso seria um excelente sermão. Tonight I'm going to bring you one of those big texts. Hoje à noite eu trarei um desses textos a vocês. Turn with me to Philippians chapter 1. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1. And we'll read verses 19 through 26. E nós vamos ler dos versículos 19 a 26. I think you'll be able to pick out the big text as we go along. Eu acho que vocês vão saber qual é o texto grande que nós vamos tratar essa noite. Filipenses 1, de 19 a 26. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. The Apostle Paul did not have an easy life. O apóstolo Paulo não teve uma vida fácil. He has a long list of his trials that he endured in 2 Corinthians. Ele tem uma longa lista de tribulações que ele experimentou em 2 Coríntios. One of those trials was imprisonment. Uma dessas tribulações foi o aprisionamento, ir para a prisão. And he actually writes this epistle to the Philippians, which is often called an epistle of joy, from his imprisonment. E ele escreve essa epístola aos Filipenses, que é chamada a Epístola da Alegria da prisão. You see, Paul, though in prison, is really a free man. Então vejam que Paulo, mesmo na prisão, ele é um homem livre.
He's a free man in Jesus Christ. Ele é um homem livre em Jesus Cristo. And so from prison, he can love the church of Philippi. Então, mesmo da prisão, ele pode amar a igreja em Filipe. Philippi had a special place in his heart. Aquela igreja tinha um lugar especial no seu coração. He established this church on his second missionary journey. Ele estabeleceu essa igreja na sua segunda viagem missionária. It began with the conversion of Lydia and the Philippian jailer. Começou com a conversão de Lídia e do carcereiro em Filipe. This church was not very well-to-do, Essa igreja ela não era muito bem financeiramente. and yet they ministered to Paul's physical needs. Mesmo assim, eles ministraram as necessidades físicas de Paulo. And so at the beginning of this epistle, he's telling them how much it means to him. Então, no começo dessa epístola, ele está dizendo a eles o quanto isso significava para ele. Not just the physical things they gave him, Não apenas as coisas físicas que eles lhe deram, but the heart that they had for him. mas o coração que eles tinham por Paulo. And they are a model here of how to treat a pastor. E eles são um modelo aqui em como tratar um pastor. Pastors love their people, but they need to feel their people love them as well. Os pastores amam o seu povo, mas os pastores precisam sentir o amor do povo por eles também. And so Paul is full of gratitude. Então Paulo está cheio de gratidão. And as he expresses that gratitude, he begins to wax nostalgic. E aí, ao expressar essa gratidão, ele começa a parecer bem nostálgico. He says to them that their goodness to him will serve to his joy and their salvation. Ele começa a dizer que a bondade dos filipenses a ele servirá para a sua alegria. And then he begins to think about his own life. E aí ele começa a pensar sobre a sua própria vida. He's getting older. Ele está ficando mais velho. You can almost see him put down his pen for a moment. Você pode ver aqui Paulo colocando a caneta. And he reflects upon his long life. E ele reflete então sobre a sua vida longa. What really is my life? O que é realmente a minha vida? And how am I going to die? E como é que eu morrerei? I hope you think about things like that too. Eu espero que vocês também pensem sobre essas And coisas. then Paul picks up his pen again. E aí ele, mais uma vez, segura a sua caneta. And he writes down this big text, verse 21. E aí ele escreve esse texto grande aqui, o versículo 21. For me to live, Christ. Porque para mim viver, Cristo. To die, gain. Morrer, ganho, lucro. Most translations say, for me to live is Christ, and to die is gain. A maior parte das traduções diz viver é Cristo e morrer é lucro. To make sense grammatically. Para que isso faça sentido gramaticalmente. But those two is's are not there. Mas o verbo ser aqui, os dois es não estão aqui. What Paul is saying is this: life equals Christ. O que Paulo está dizendo é: vida é igual a Cristo. Death equals gain. Morte é igual a lucro, Because I'm in Christ. porque eu estou em Cristo. It's a very punctuated text. É um texto bem direto, A powerful text. um texto poderoso, An all life-encompassing text. um texto que abrange toda a vida. And so my theme with you tonight is the only way to live and to die. Então o meu tema para vocês essa noite é o único modo de se viver e de se morrer. And I want to look at two thoughts with you. E quero olhar dois pensamentos com vocês essa noite. First, how Christ can be our life. Como Cristo pode ser a nossa vida. And second, how death can be our gain. E segundo, como a morte pode ser o nosso lucro. So what does it mean to say, for me to live, Christ? Então o que significa dizer, para mim viver, Cristo? I think it means 5 things. Eu acho que significa 5 coisas. First of all, it means we have linkage with Christ. Primeiro, significa que nós somos ligados a Cristo. Theologians speak of the word united, sacred union with Christ. Teólogos falam sobre união sagrada com Cristo. That union, that linkage is foundational to the entire Christian life. Essa união, essa ligação é fundamental para toda a vida cristã. We are linked to Christ by faith, Nós estamos ligados a Cristo pela fé, so that we can have relationship with Him para que nós possamos ter relacionamento com Ele and salvation in Him. e salvação nele. Think of a necklace. Pense num colar. See how one link is linked inside of the other. Veja como cada união ali, cada parte é ligada à outra. They're inseparable. São inseparáveis. So is the Christ and the Christian. Assim é Cristo e o crente.
Now, people today want to feel connected with other people. Hoje as pessoas querem se sentir conectadas com outras pessoas. My son is a big hunter. O meu filho é um caçador. When he gets an animal, Quando ele pega um animal, he's texting all kinds of people. ele está ali mandando mensagens de texto para várias pessoas. I've seen it firsthand. Eu já vi de primeira mão. And probably 300-400 people respond to him in that first night. E provavelmente de 300 a 400 pessoas respondem a ele. He's connected to all kinds of people. Ele está conectado com todas essas pessoas. We need friends in this world. Precisamos de amigos nesse mundo. But my friend, the one friend you cannot do without is Jesus Christ. Mas meu amigo, o único amigo com o qual você não pode deixar de contar é Jesus Cristo. If you're going to truly live, you must be connected with him. Se você quer realmente viver, você tem que estar conectado a Ele. You must forever be linked with him. Você deve estar conectado a Ele para sempre. In Christ is life. Outside of Christ is death. Em Cristo, a vida. Sem Cristo, morte. You can have everything going for you in this life. Você pode ter tudo de bom e do melhor na sua vida. You could be wealthy. Pode ser rico. You could be very handsome or beautiful. Você pode ser bonito, bela. You could be very popular. Você pode ser muito popular. You could do very well at your job. Pode ser bem-sucedido na sua profissão. You can have a wonderful wife and a wonderful family. Pode ter uma vida maravilhosa e uma família fantástica. But if you don't have Jesus Christ, you have nothing. Mas se você não tem a Jesus Cristo, você tem nada. You must be connected Você- with Jesus Christ. Deve estar conectado a Jesus Cristo. Now, Paul wasn't always connected with Jesus Christ. Paulo não sempre esteve conectado a Jesus Cristo. Originally, he was a Pharisee. Originalmente, ele era um fariseu. In fact, he persecuted those who were connected with Jesus Christ. Na verdade, ele perseguiu aqueles que eram conectados a Jesus Cristo. If Paul had to fill out what his life was before he came to Jesus Christ, Paulo teve que preencher a sua vida completa antes de chegar a Jesus Cristo. he would have had to say, for me to live, Moses. Antigamente, Paulo dizia, para mim viver é Moisés, Because he just lived according to the outward law. porque ele vivia apenas pela lei externa. He even gloried in his legalism and man-made righteousness. Ele se glorificava no seu legalismo e na sua autojustiça. But on the way to Damascus, it all changed. Mas indo para Damasco, tudo mudou. A light shone from heaven. Uma luz veio do céu. Paul fell to the earth, Paulo caiu na terra, trembling, tremendo, astonished, surpreso, blinded, cego, conquered by God. coberto por Deus. And you know the rest of the story. E você conhece o resto da história. His friends took him to Damascus. Seus amigos o levam a Damasco. For 3 days, he couldn't see, Por 3 dias ele não consegue enxergar, couldn't even eat or drink. não comia nem bebia. He could only pray. Ele apenas orava. And there in the street called Straight, E ali naquela rua chamada Direita, the Holy Spirit showed Paul who he really was. o Espírito Santo mostrou a Paulo quem realmente ele era. And then if you had to say, Paul, write for me in one word who you are, E aí, se nós pudéssemos dizer, Paulo, escreva para mim em uma palavra só, quem você é? he would have said, for me to live, sin. Ele teria dito, para mim viver, pecado. I'm a sinner, Eu sou um pecador, a lost sinner before a holy God. um pecador perdido diante de um Deus santíssimo. I'm a stranger to God and a stranger to grace. Sou um estrangeiro, sou um afastado de Deus e da graça. His uncircumcised heart was humbled. O seu coração incircunciso foi humilhado. And there the Holy Spirit caused the scales to fall from Paul's eyes. E ali o Espírito Santo fez as escamas caírem dos seus olhos. He said it pleased God to reveal his son in me, E ele disse que agradou a Deus revelar o seu filho nele, so that I might preach him among the heathen. para que eu possa pregá-lo dentre os gentios. His creator became his redeemer. Seu Criador se tornou seu Redentor. The one who made him is the one who now bought him. Aquele que o criara, agora o comprara. Let me illustrate that for you. Deixe-me ilustrar isso a você. There was a little boy named Tom. Havia um garotinho chamado Tom. He built a beautiful boat. Ele construiu um barco maravilhoso. That boat was the pride of his life. O barco era o seu orgulho. He'd take the boat on the river with a string and he'd run along the shore.
Ele levava o barco num riozinho, por um fio, ele ia na costa e puxando o barquinho. One day, a wind came up, Um dia um vento veio and the string broke, and the boat went on its own. e a corda se rompeu e o barco foi embora. Tom did everything he could to get it back, but it was too far gone. Tom fez tudo para recuperar o barquinho, mas o barquinho foi embora. But 2 days later, he was walking home from school, and he saw his boat in a store window. 2 dias depois, ele estava voltando da escola para casa e ele viu seu barquinho na vitrine de uma loja. So he went into the store and said to the owner, "That's my boat. I want my boat back." E aí ele entrou na loja e disse para o dono da loja: esse barco é meu, eu quero ele de volta. Oh, the owner said, "I had to pay for it. O dono da loja disse: eu tive que pagar por esse barco. You can buy it for $10. Você pode comprar por $10. So Tom went home and he got all his money together, Então Tom foi para casa e reuniu todo o seu dinheiro. and he had just $10. E ele tinha apenas $10. He came back to the store owner and he gave him everything he had, Ele chegou de volta na loja e deu àquele dono tudo que ele tinha. and he took away the boat. E levou o barquinho embora. As he walked out of the store, he embraced his boat. E saindo da loja, ele abraçou o barquinho. He said, "First I made you, E ele disse: primeiro eu te fiz, and now I have bought you." e agora eu te comprei. And you see, that's what Paul saw at that moment. Foi isso que Paulo viu naquele momento. The Creator who made him is now the Redeemer who died for him. O Criador que o havia criado, agora é o seu Redentor que havia morrido por ele. Who gave not $10, but who gave his all in terms of his blood. Que não deu apenas $10, mas deu o seu tudo no seu sangue. And my dear friend, if you don't know that Savior tonight, Meu querido amigo, se você não conhece esse Salvador essa noite, you, like Paul, need to repent of your sin. você, como Paulo, deve se arrepender do seu pecado. And you, like Paul, need to have faith in Jesus Christ alone for salvation. E você, como Paulo, deve ter fé somente em Jesus Cristo para a sua salvação. He's the only one that can do for you what you need to have done for you, Ele é o único que pode fazer por você aquilo que você precisa ser feito so por that you você. can stand before God accepted in the beloved. Para que você possa estar diante de Deus, aceito no amado. Now, what does Jesus do for us that we can't do for ourselves? O que é que Jesus faz por nós que nós não podemos fazer por nós mesmos? He does two things. Ele faz duas coisas. First of all, he forgives our sins Primeiro, ele perdoa os nossos pecados, by paying for our sins, pagando por eles, so that when we believe in him, our sins are washed away. para que quando nós cremos nele, nossos pecados sejam apagados. We call that his passive obedience. Nós chamamos isso a sua obediência passiva. That is the obedience of suffering. É a obediência do sofrimento. But that in itself doesn't bring us to heaven. Mas isso, em isso mesmo, não nos leva ao céu. You see, if this were a whiteboard behind us and all your sins were marked on that board, Vejam, se isso aqui fosse um quadro branco e todos os seus pecados estivessem ali escritos, and then Jesus' blood wiped them all away, e aí o sangue de Jesus apagasse todos eles, the board would just be what it had been at the beginning. o quadro branco seria apenas um quadro branco. You still wouldn't have a right to eternal life. Você ainda não teria direito à vida eterna. To have eternal life, you must obey the law perfectly. Para ter vida eterna, você precisa obedecer à lei perfeitamente. You must love God above all. Deve amar a Deus sobre todas as coisas. Your neighbor is yourself. E o seu próximo como a si mesmo. Every moment of your life. Todos os momentos da sua vida. And you haven't done that. E você não consegue fazer isso. Neither have I. Nem eu. So we need a Savior not only who pays for our sins, Então nós precisamos de um Salvador que não apenas paga pelos nossos pecados, but we need a Savior who obeys the law for us. mas um Salvador que também obedece à lei por nós. And that's what Jesus did as well. E foi isso que Jesus fez também. We call that his active obedience. Chamamos isso a sua obediência ativa. For 33 years, he loved God above all and his neighbors himself. Por 33 anos, ele amou a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ele mesmo. Every single second, A todos os segundos da sua vida, without ever sinning once. sem sequer pecar uma só vez. And he didn't do that to establish his own righteousness, E ele não fez isso para estabelecer a sua própria justiça, but he did it for sinners like us. mas ele fez isso por pecadores como And nós. so as the reformers and the Puritans would say, E aí então, como os reformadores e os puritanos diriam,
It is through this double obedience of Jesus, É por meio dessa dupla obediência de Cristo, his active obedience to the law, sua obediência ativa à lei, his passive obedience in paying for sin, sua obediência ativa em pagar pelos pecados, that he satisfies the justice of God, que ele satisfaz a justiça, a ira de Deus, justiça de Deus, so that God can be just and the justifier of him who believes in Jesus Christ alone for salvation. para que Deus possa ser o justo e o justificador daqueles que creem em Jesus Cristo. That's what happens when you get linked with Christ. É isso que acontece quando você está ligado a Cristo. Then you are saved Então você está salvo and you are justified e você está justificado once and for all. para sempre. And that's why Paul felt like he was a new man, E por isso que Paulo se considerava um novo homem, because he was a new man, porque ele era um novo homem, new creation. uma nova criatura. Acts 9 says, straightway he went out and preached Christ. Atos 9 diz que logo em seguida a sua conversão, ele foi pregar a Cristo, That he is the Son of God. que ele é o Filho de Deus. And he says, everything else I count but loss for Christ. E ele disse, tudo mais eu considero perda por causa de Cristo. Everything else I count but garbage. Tudo mais eu considero como lixo, That I may know Christ and win Christ. para que eu possa conhecer mais a Cristo e ganhá-lo, And know the power of his resurrection. e conhecer o poder da sua ressurreição. Linkage with Christ. Ligação a Cristo. Secondly, if you're going to say, for me to live Christ, you must have life in Christ. Em segundo lugar, para você dizer que para você viver Cristo, você deve ter vida, você deve viver em Cristo. Christ must not only be your justification, he must be your sanctification. Cristo não deve ser apenas a sua justificação, ele deve ser a sua santificação. You must find all your joy in your life in him. Você deve encontrar toda a sua alegria, toda a sua vida nele. And you want to know him better. E você deve querer conhecê-lo melhor. Better in his natures, in his offices, in his person. Melhor na sua natureza, nos seus ofícios, na sua pessoa. You see, Paul could say, for me to live Christ. É por isso que Paulo podia dizer, para mim viver Cristo. Day by day, he's my life. Dia após dia, ele é a minha vida. My teaching prophet. O meu profeta que me ensina. My sacrificial interceding high priest. O meu sumo sacerdote que intercede por mim sacrificialmente. My ruling and guiding king. E o meu rei que me guia e me rege. And the aim of my life every day is to commune with him. E, no final das contas, todos os dias da minha vida é ter comunhão com ele. So when I lay my head down on the pillow at night, Ou seja, quando eu deito a minha cabeça no travesseiro à noite, if I've had no communion with Jesus Christ that day, se eu não tive comunhão com Jesus Cristo naquele dia, if he has not spoken to me through the word and the Bible has been kept closed, se ele não falou comigo por meio da sua palavra, and I have not gone back to him in prayer, e eu não me voltei a ele em oração, there hasn't been that two-way communication throughout the day between God and me, não houve essa comunicação em dupla entre Deus e mim, in the Lord Jesus Christ, no Senhor Jesus Cristo, it's a bad day. é um dia horrível. If I don't have contact with Jesus Christ, it's an empty day. Se eu não tiver contato com Jesus Cristo, é um dia vazio. You see, everything for Paul outside of Christ is death. Vejam, tudo para Paulo, sem Cristo, significava morte. For Paul, sin is antithetical to Christ. Pois para Paulo, o pecado era antitético a Cristo. That's why Paul is so grieved with his remaining indwelling sin. Por isso, Paulo ficava tão triste com os resquícios de pecado nele ainda. He says in Romans 7, "O wretched man that I am." Ele diz em Romanos 7, "O desventurado homem que sou." He grieves when he sins because he knows that to sin is not to live Christ. Ele se entristece quando ele peca, porque ele sabe que pecar não é viver em Cristo. The Puritan Stephen Charnock made this remarkable statement. O puritano Stephen Charnock fez tal afirmação: Every time a Christian sins, for that particular moment, he is a practical atheist. todas as vezes que um cristão peca, naquele exato momento, ele é um ateu na prática.
Because the moment we sin, we are not believing in Jesus Christ. No momento em que nós pecamos, nós não estamos crendo em Jesus Cristo. So what about you? E você? Do you see the emptiness of all of life outside of Christ? Você vê o vazio da vida sem Cristo? Do you see death in all that is not Christ? Você vê morte em tudo aquilo que não é Cristo? Do you feel empty when you don't commune with Christ? Você se sente vazio quando você não tem comunhão com Cristo? If you had to write on a paper tonight, Se você tivesse que escrever num papel essa noite, and the paper said, for me to live, and then one word blank, what would you fill in that blank? e aquele papel estivesse assim, para mim viver, e tivesse uma lacuna, o que seria essa lacuna para você? Would you say, for me to live, money, Você diria, para mim viver, dinheiro, reputation, reputação, work, trabalho, my spouse, meu esposo, meu cônjuge, my children, grandchildren? meus filhos, meus netos? Or could you honestly say, for me to live, Christ? Ou você poderia honestamente dizer, para mim viver, Cristo? Third, if for us to live is Christ, we also will have love for Christ. Em terceiro lugar, se para nós viver Cristo, então nós temos que amar a Cristo. You know, if you have a really good marriage, Vocês sabem que se você tiver um casamento muito bom, you love your spouse so much, you just can't put it into words. você ama tanto o seu cônjuge que você não consegue colocar esse amor em palavras. You can't imagine life without your spouse. Você não consegue imaginar sua vida sem seu cônjuge. You just love your wife so much. I wish I could just love you to pieces. Você ama tanto a sua esposa que você gostaria de amá-la em cada milímetro da sua vida. That's how a Christian feels about Christ. É assim que um cristão se sente em relação a Cristo. I'm at a loss to express my love for him. Eu não tenho palavras para expressar o meu amor por ele. I say with Paul, the love of Christ passes height and breadth and depth and all understanding. E assim Paulo diz que o amor de Cristo ele é superior à altura, profundidade, a tudo. Paul says the love of Christ constrains me. Paulo diz, o amor de Cristo me constrange. It's the engine that runs the whole train of his life. É o motor que leva, que guia o trem da sua vida. The love of Christ fills his mouth O amor de Cristo, ele preenche a sua boca, because it fills his heart porque preenche o seu coração and it fills his life. e preenche a sua vida. You know what Luther said about Paul? Vocês sabem o que Lutero disse a respeito de Paulo? He said if you look at any page of Paul's epistles Lutero disse que se você olhar para qualquer página das cartas de Paulo, and you just glance across the page, e se você der uma vislumbrada sobre elas, you'll see the name everywhere. Jesus, Jesus Christ, Lord Jesus. você verá ali Jesus, Jesus Cristo, o Senhor Jesus. So Luther said this, Então Lutero disse assim, Paul could not keep Christ out of his pen Paulo não podia deixar Cristo fora da sua escrita, because the Holy Spirit kept Christ in his heart. porque o Espírito Santo mantinha Cristo no seu coração. You've heard the old saying that all roads lead to Rome. Você já ouviu o velho ditado, todos os caminhos levam a Roma? Well, for Paul, all roads lead to Christ Para Paulo, todos os caminhos levam a Cristo, because he loved him so much. porque ele o amava tanto. You know, Paul sat at the feet of Gamaliel, Paulo sentou aos pés de Gamaliel, the greatest philosopher of the day. o grande filósofo da época. Paul could have been a great philosopher, Paulo poderia ter sido um grande filósofo, but he said to the Corinthians, I'm determined to know nothing among you save Jesus Christ and him crucified. mas ele disse aos coríntios, eu não quero saber de mais nada senão a Cristo e a ele crucificado. He said to the Colossians, Christ is all and in all. Ele disse aos colossenses, Cristo é tudo em todos. And that's why there's something fascinating about all of Paul's epistles. E é por isso que há algo fascinante em todas as cartas de Paulo. No matter what he's talking about, whether it's big or small, he takes everything back to Jesus Christ. Não importa o que ele esteja falando ali, se é grande ou pequeno, ele leva tudo para Cristo. Are there divisions in the church of Corinth? Existem divisões na igreja de Corinto? He says, is Christ divided? E aí ele pergunta, Cristo está dividido? Is there an immoral man in the assembly? Tem um homem imoral aqui na Assembleia de Corinto? He says, purge out the old leaven, Ele fala então, tire o velho fermento, that you may be a new lump, para que você possa ser uma nova massa,
For even Christ is sacrificed for us. Pois Cristo é sacrificado, foi sacrificado por nós. How should you live as a husband? Como você deve viver como marido? Love your wife as Christ loves the church. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. How should you live as a wife? Como você deve viver como esposa? Submit your life to your husband as the church submits herself to the Lord Jesus Christ. Submeta-se ao seu marido como Cristo se submeteu a Deus. How should you A live as, igreja se submeteu a Cristo, perdão. how should you live as children? Como é que vocês devem viver como filhos? Obey your parents in the Lord Jesus Christ. Obedeçam seus pais em Cristo See, Jesus. every relationship, every aspect of life, Paul takes us back to Christ. Todos os relacionamentos, todos os aspectos da vida, Paulo nos leva de volta para Jesus Cristo. When he tells us to forgive each other, he says, do it like Christ forgives you. Quando ele nos ensina a perdoar-nos mutuamente, ele fala, faça isso como Cristo fez. When he exhorts us to generous giving, he reminds us of Christ who gave so much for us. Quando ele nos ensina a contribuir liberalmente, ele nos lembra de como Cristo fez isso em sua própria vida. When he exhorts us to humility, he says, put on the mind of Christ, Quando ele nos leva à humildade, ele fala, tenham a mente de Cristo, who humbled himself to the death of the cross. que se humilhou até a morte da cruz. When he exhorts us to holiness, it's on the ground that we're dead and risen with Christ. Quando ele nos admoesta à santidade, é na base de que nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Christ is the answer to every problem. Cristo é a resposta para todos os problemas. Christ is a solution to every need. Ele é a solução para todas as necessidades. For the lost and for the saved. Para o perdido e para o salvo. He's all I preach. Ele é tudo o que eu prego. He's the sum and substance of my ministry. Ele é o todo e a substância do meu ministério. I love him. Eu o amo. For me to live, Christ. Para mim viver, Cristo. What about you? E você? Do you love the Lord Jesus Christ in sincerity? Você ama o Senhor Jesus Cristo em sinceridade? Can you say with the Puritan Thomas Brooks, Você pode dizer juntamente com o puritano Thomas Brooks, Christ is lovely. Cristo é amável. Christ is very lovely. Cristo é muito amável. Christ is most lovely. Cristo é o mais amável. Christ is always lovely. Ele é sempre amável. Christ is altogether lovely. Ele é completamente amável. Fourthly, Em quarto lugar, if for us to live Christ, we will have likeness to Christ. se para nós viver Cristo, nós temos que ser semelhantes a Ele. Let's go back to that marriage example once more. Vamos voltar à ilustração, ao exemplo do casamento mais uma vez. Have you ever seen a couple married for 50 or 60 years who are still madly in love with each other? Você já viu um casal junto, que está junto por mais de 50 ou 60 anos, que ainda está bem apaixonado um pelo outro? They seem to be like two peas in a pod. Eles parecem ser o complemento um do outro. You can't think of one without thinking of the other. Você não pode pensar num sem pensar em outro. In fact, they start to look like each other. Eles começam a parecer um com o outro. That's a beautiful thing. Isso é uma coisa linda. That's how a Christian becomes more and more like Christ. É assim que um cristão se torna cada vez mais como Cristo. They think alike, Eles pensam da mesma forma, they speak alike, eles falam da mesma forma, they learn to think Christ's thoughts after him through his word, aprendem a pensar os pensamentos de Cristo pela sua palavra, and they just love each other. e eles simplesmente se amam. And you can look at such a person and say, I can't think of that person apart from Christ. E você olha para essa pessoa então e não consegue enxergá-la sem Cristo. The greatest compliment you can ever get from anyone in this world is this: O maior elogio que qualquer um aqui pode receber de alguém é esse: I see Christ in you. eu vejo Cristo em você. One of the old Scottish Puritans put it this way. Um dos antigos puritanos escoceses colocou dessa forma. His name was Thomas Boston. Seu nome era Thomas Boston. He would make resolutions like so many Puritans did. Ele tinha objetivos como vários puritanos tinham. One day he wrote, resolved, Um dia ele escrevia, tá feito. I will never engage in any communication with anyone Eu não vou me comunicar com qualquer outra pessoa without leaving the aroma of Christ behind. sem deixar o perfume de Cristo naquela conversa. To be like Christ.
para ser como Cristo. So what is it to be like Christ? O que é ser como Cristo? Well, it's to have the moral profile of Christ. Ora, é ter o perfil moral de Cristo. And where is that moral profile recorded? Onde é que está esse perfil moral deixado para nós? Galatians 5:22 and 23. Let's read it together. Galatians 5:22 and 23. Gálatas 5, 22 e 23. You know it well. It's the fruit of the Spirit. Vocês conhecem bem, é o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. By the grace of God, are these qualities becoming more prominent in your life as the years go by? Pela graça de Deus, essas qualidades estão mais proeminentes em suas vidas? I don't ask if you have them to the degree you want them. Eu não estou perguntando se você as tem ao nível que você gostaria. But what others say of you, I see these qualities growing in that person. Mas quando outros falam sobre você, será que eles conseguem ver essas qualidades em você? If so, you see, then Christ is increasing and you are decreasing. Se isso acontecer, então Cristo está crescendo e você está diminuindo. And that's the heart of what it means to grow like Christ and to be like Him. E é isso que significa crescer em Cristo e ser como Ele. Of course, to be like Christ is many things. Claro que ser como Cristo significa muitas coisas. If you had to boil it all down, though, I would say just these three things. Se você tivesse que resumir a uma questão, eu diria essas três coisas. If you become like Christ, you develop and you grow in having a servant heart. Se você se torna como Cristo, você desenvolve um coração de servo. I fly a lot on planes. Eu voo demasiadamente em aviões. I often put my head back and just try to get some rest. E aí eu tento encostar minha cabeça e descansar um pouco. And I hear people talking all around me. E eu ouço pessoas falando ao meu redor. Most of the talk goes like this. A maioria das conversas é mais ou menos assim. Well, what I like to do, or the way I think, Aquilo que eu gostaria de fazer ou o que eu penso. the other person responds, well, the way I feel and the way I like. E aí a outra pessoa responde, bom, o que eu penso e o que eu gosto. And they just keep talking about I. E eles ficam falando, eu. That's not like Christ. Isso não é ser como Cristo. To be like Christ is to think in terms of we. Ser como Cristo é pensar em nós. We in terms of His Father's will. Nós como pensar na vontade do Pai. We in terms of the Trinity. Nós em termos da Trindade. We in terms of the corporate body of Christ. Nós em termos do corpo de Cristo. We in terms of servanthood. Nós em termos de serviço. Being willing slaves of the Lord Jesus Christ. Sermos serviçais de Jesus Cristo. I have a brother who's 3 years older than me. Eu tenho um irmão que é 3 anos mais velho do que eu. When I was 16 years old, he walked into my bedroom one day and said this to me. Quando eu tinha 16 anos de idade, ele entrou no meu quarto e disse o seguinte: I figured out what life is all about and I can express it in one word. Eu descobri o que é o significado da vida e eu posso dizer isso em uma palavra. I said, wow, that's cool. What's that? Uau, o que é isso? He said, service. Serviço. I said, what? Quê? Explain. Explique. Well, he said, God made us to serve Him and to serve our neighbor. Ora, Deus nos criou para servir a Ele e servir ao próximo. And the only way to live is to get that back because we've lost it in our fall in Adam. E a única forma de viver é recuperarmos isso porque nós perdemos na queda de Adão. And the only way to get it back is in the Lord Jesus Christ. E a única forma de recuperar isso é em Jesus Cristo. Because He had the perfect servant heart. Porque Ele tinha o perfeito coração de servo. I thought that was pretty good at the time. Eu achei que isso era maravilhoso naquela época. 45 years later, I think it's even better. 45 anos depois, eu considero isso ainda melhor. When you exercise a servant heart, don't you get true joy in life? Quando você pratica um coração de servo, você não tem alegria verdadeira na vida? And doesn't your conscience echo that this is indeed the right way to live, the only way to live? E na sua consciência, então, há um eco dizendo, isso é realmente a forma de To viver. serve others out of the servant heart of Christ. Servir aos outros pelo coração de servo de Cristo.
But to become like Christ is also to develop a loving heart. Mas para se tornar como Cristo também é desenvolver um coração que ama. Jesus was a people lover. Jesus amava as pessoas. He even loved the rich young ruler. Ele amou inclusive o jovem rico. He loved little babies. Ele amava os bebês. In a day when prophets weren't supposed to have anything to do with children. Em uma época em que profetas não tinham nada a ver com crianças. And he even loved lepers. Ele amava leprosos. He wasn't supposed to come close to a leper. Não devia chegar perto de leprosos. The leper was supposed to say, unclean, unclean, and go the other way. O leproso devia gritar imundo, imundo e ir para o outro lado. But Jesus went and touched them. Mas Jesus foi e os tocou. He sat down with Pharisees. Ele se sentou com fariseus. He had dinner with prostitutes. Ele jantou com prostitutas. Jesus loved people. Ele amava as pessoas. Jesus cared about their soul. Ele dava atenção às suas almas. If you become like Jesus, you will see every unconverted person as a mission field. Se você amar como Cristo, você verá cada pessoa não convertida como um campo missionário. To be like Christ is to love as Christ loves. Ser como Cristo é amar como Ele amou. And then third, to be like Christ is to have a humble heart. E ser como Cristo é ter um coração humilde. He was meek and lowly. Ele era humilde. You know the story well of how someone approached the ancient church father, Augustine, Vocês conhecem bem aquela história de uma pessoa se aproximando de Agostinho, and said, what are the three graces the Christian church needs the most today? perguntando quais são as 3 graças que a igreja mais precisa hoje em dia. And Augustine said, humility, humility, humility. E Agostinho respondeu: humildade, humildade, humildade. And finally, if for us to live is Christ, we must have longing for Christ. E finalmente, se para nós viver Cristo, nós temos que desejá-lo ardentemente. The father of the Puritans, William Perkins, once said this. O pai dos puritanos, William Perkins, disse uma vez: Here are 15 marks of grace by where you can examine yourself whether you're a child of God, yes or no. aqui estão 15 marcas da graça para ver se você realmente é filho de Deus. And at the end of the list, he said this. E no final da lista ele dizia: Maybe you still don't know, talvez você ainda não saiba, but I'll give you one more mark by which everyone may know whether they're a child of God or not. mas vou lhe dar mais uma marca para que você realmente saiba se é filho de Deus ou não. Do you long to know Jesus Christ better? Você deseja conhecer a Jesus Cristo mais. Do you long for his appearing? Você deseja que ele apareça. Do you long to be with him in glory? Você deseja estar com ele na glória. If you can say yes to that, Se você pode dizer sim para isso, you are a Christian. você é cristão. If you can't, you're not a Christian. Se você não pode, você não é cristão. For me to live, Christ. Para mim, viver, Cristo. A Christian wants to know him better all the time. Um cristão quer conhecer a Cristo mais e mais. And if we're in him, then to die is gain. Então, se nós estamos nele, morrer é lucro. Now you're going to say, Paul, you're going too far. Aí você vai dizer agora: não, Paulo, peraí, você está indo muito longe. It's a bit of a stretch to say for me to live is only Christ. É um pouquinho exagerado dizer para mim viver Cristo, But death, gain? mas morte, lucro. Death is ugly. A morte é feia, Death is rough. a morte é dura, Death is the king of terrors. a morte é um rei dos terrores. 20 years ago now, I was preaching in my church in Grand Rapids, Michigan. Há 20 anos atrás eu estava pregando na minha igreja lá em Michigan. And my father was leading a church service 50 miles south of me. E o meu pai estava dirigindo um culto numa outra igreja a 50 milhas de onde eu estava. And during the church service, he fell over and died E durante o culto ele simplesmente caiu e morreu. and went straight from the pulpit to glory. E foi direto do púlpito para o céu. The church there called my church. A igreja de lá ligou para a minha igreja. They brought a slip of paper up on the pulpit while I was preaching and laid it on top of my notes. Eles trouxeram um aviso enquanto eu estava pregando e colocaram nas minhas anotações, It said, your father is seriously sick. dizendo: o seu pai está seriamente doente. But I knew he was gone. Mas eu sabia que ele havia morrido. And I was just concluding my sermon at that time. E eu estava concluindo o meu sermão naquela hora. And I was just preaching about the future of God's people in heaven. E eu estava pregando sobre o futuro do povo de Deus no céu. And it was a wonderful 5 minutes for me.
E foram 5 minutos maravilhosos para mim. Probably the best 5 minutes I've ever preached in my life about heaven. Talvez os 5 minutos mais maravilhosos que eu já preguei na minha vida. But when I got off the pulpit, I wanted to see my dad in the worst possible way. Mas quando eu saí do púlpito, eu queria mesmo assim ver o meu pai. I broke the speed limit going down. Eu to see him. quebrei o limite de velocidade para chegar até lá. I rushed into the room, Eu me apressei para o quarto. and my immediate reaction was just to go and kiss him. E a minha reação imediata foi simplesmente beijá-lo. But the moment I kissed him, Mas quando eu o beijei, oh, the reality of death. a realidade da morte It was like kissing a wall. era como beijar uma parede. And I finally understood why all those people, all those years I had seen at funerals, when they kissed their loved ones, they all come away with tears in their eyes. E eu finalmente entendi, depois de tantos funerais, quando as pessoas beijam os mortos, eles saem dali com lágrimas nos olhos. Death separates us. A morte nos separa. Death is terrible. A morte é terrível. Paul, what do you mean death is gain? Paulo, o que você está querendo dizer que a morte é lucro? Well, let me close this evening with 2 thoughts. Deixa eu terminar essa noite com 2 pensamentos. We want to look first at what death leaves behind, Nós queremos olhar primeiro o que a morte deixa para trás and then what we receive at death. e o que nós recebemos na morte. What did Paul have to leave behind? O que Paulo teve de deixar para trás? Well, he had to leave some good things behind. Ele deixou muitas coisas boas para trás. He had to leave his beloved brother Timothy behind, Ele tinha que deixar o seu amado irmão Timóteo para trás. and his friend Silas, E o seu amigo Silas. and ministry. E o ministério. You know, not so long ago, someone came to me and said, there's one thing I'm worried about in terms of heaven, one thing I'm not comfortable with. Há não muito tempo atrás, alguém chegou para mim e disse, tem uma coisa que não me agrada tanto no céu. I'm going to miss my wife there. Eu não vou ter mais a minha esposa lá. I said, no, brother. Eu disse, não, irmão. Because everything in heaven will be better than on earth. Porque tudo no céu vai ser melhor do que na terra. Yes, you won't have the same kind of physical intimacy with your wife, Sim, vocês não vão ter a mesma intimidade física. but you will recognize each other. You will worship God together perfectly. Mas vocês vão se reconhecer, vocês vão adorar a Deus perfeitamente. And Paul, your relationship with Timothy will be even better in glory. E Paulo, o seu relacionamento com Cristo na glória vai ser ainda melhor. You see, death is gain because the best things we leave behind will be better in glory. Vejam, a morte é lucro, porque as melhores coisas da vida vão ser melhores no céu. But think of all the other things that Paul leaves behind. Mas pense nas outras coisas que Paulo vai deixar para trás. A life of labor and sorrow. Uma vida de trabalho e tristeza. No more beaten with rods. Não mais castigado com varas. No more suffering shipwreck. Não mais naufrágios. No more life of temptation. Não mais vida de tentação. No more temptation to be tempted. Não mais tentação para ser tentado. No more buffetings of Satan. Não mais esbofeteamento de Satanás. No more enticing world. Não mais o mundo que nos leva a pecar. No more problems with the lust of the eye and the lust of the flesh. Não mais problemas com a concupiscência dos olhos ou a concupiscência da carne. No more thorn in the flesh. Não mais espinho na carne. No more unanswered prayers. Não mais orações não respondidas. No more vexing riddles. Não mais dilemas não resolvidos. No more sin. Não mais pecado. Farewell, sin. Tchau, pecado. Farewell, worldliness. Tchau, mundanismo. Farewell, that old plaguing old nature. Tchau, natureza velha. All evil walled out, all good walled in. Todo o mal para fora, todo o bem para dentro. No more tears. Não mais lágrimas. No more pain. Não mais dores. No more death. Não mais morte. No more night. Não mais noite. No more curse. Não mais maldição. To die, gain, Morrer, lucro. because of what I leave behind. Por causa do que eu deixo para trás. But if that's great, how much greater is what I receive? Mas se isso já é maravilhoso, quão mais maravilhoso é o que eu recebo. Death brings me into everlasting communion with Christ. A morte nos leva à comunhão eterna com Cristo. Death transforms me into Christ's image. Morte nos transforma à imagem de Cristo.
Death brings me into the very presence of the King of Kings, where I may see him face to face. A morte nos leva à presença do Rei dos Reis, onde eu posso vê-lo face a face. Death grants me perfect eternal life with Christ. A morte me dá vida eterna perfeita em Cristo. Perfect knowledge of Christ. Conhecimento perfeito de Cristo. Perfect activities of worship surrounding Christ. Atividades de adoração perfeitas ao redor de Cristo. A perfect home. Um lar perfeito. Perfect fellowship. Uma comunhão perfeita. A heavenly utopia in truth. Uma utopia celeste na verdade. Where the beatific vision is realized. Onde as visões beatíficas se tornam realidade. And you and I, dear believers, will have more intimate communion with Christ even than the holy angels. E onde eu e vocês, queridos, teremos comunhão mais profunda com Cristo do que os próprios anjos. That's why the Scottish Puritan Samuel Rutherford said this. É por isso que o puritano escocês Samuel Rutherford disse o seguinte: If there were 1,000 heavens piled on top of each other, Jesus Christ would be the center of them all. se houvesse milhares de céus empilhados um em cima do outro, Cristo estaria ali no centro. Death is gain. Morte é lucro. If you're in Christ. Se você está em Cristo. If you're not in Christ, my friend, Se você não está em Cristo, meu amigo, death is not gain. morte não é lucro. If you die this way, Se você morrer dessa in forma, fact, your death will be tragedy. sua morte será tragédia. Your death will mean hell. Sua morte significará inferno. Your death will shut you out only to evil instead of to good. Sua morte o levará apenas ao mal e não a bem. Hell is as bad as heaven is good. Inferno é tão mal quanto o céu é bom. If you were to die tonight, would you be ready? Se você morresse essa noite, você estaria preparado? Charles Spurgeon said this. Charles Spurgeon disse o seguinte: The only way to live is to always be ready to die. a única forma de se viver é sempre estar preparado para morrer. So that when death comes, you have nothing left to do but to die. Para que quando a morte venha, então você não precisa fazer mais nada, apenas morrer. Someone once asked Martin Luther what he would do if he would die tonight. Alguém perguntou a Martinho Lutero o que ele teria feito de diferente se ele morresse naquele momento. And he gave a very strange answer. E ele deu uma resposta muito estranha. He said, I go out and plant an apple tree. Ele disse: eu teria plantado uma macieira. You said, what are you talking about, Luther? O que você está falando, Lutero? But you see, he was so ready to die that he would just go on with his normal events. Vejam, o que ele queria dizer, ele estava tão preparado para morrer que ele viveria a vida dele normal. Because he had nothing more to get ready to do. Porque ele não precisava se preparar para mais nada. Let me go back to Samuel Rutherford once more. Deixa eu voltar ao Samuel Rutherford mais uma vez. He said, build your nest in no tree on earth. Ele dizia: não construa o seu ninho em nenhuma árvore da terra, Because God has sold the entire forest to death. porque Deus preparou toda a floresta para a morte. They lose nothing, said Rutherford, who gain Christ. Aqueles que ganham a Cristo perdem absolutamente nada, But they gain everything. mas ganham tudo. Gain the victory even over death. Ganham a vitória sobre a morte. So let me close now with two quick illustrations. Deixa eu terminar com duas ilustrações. There was an Italian man named Galatius in the 16th century. Havia um homem italiano chamado Galácio XVI, no século XVI. When he was converted, he left Italy and went to study under John Calvin at Geneva. Quando ele se converteu, ele deixou a Itália e foi estudar aos pés de Calvino em Genebra. He was a very wealthy man. Ele era um homem muito rico. The Roman Catholic Church wrote him and wanted to get him back to Italy. A Igreja Católica Romana escreveu uma carta para ele tentando trazê-lo de volta à Itália. They said, if you will only give up your newfound Reformed faith, we will restore all your estates. Eles disseram a ele que se ele negasse a sua fé reformada, eles devolveriam a ele todas as suas posses. This is what he wrote back. E foi isso que ele escreveu de volta. Let your money perish with you. Que o dinheiro de vocês pereça com vocês. If you don't realize that all the gold in this world is not compared with 1 hour's communion with the Lord Jesus Christ. Se você ainda não perceber que todo o ouro desse mundo
é incomparavelmente menor do que 1 hora com Cristo. Is that real for you? Isso é real para você? Don't live for this world, my friend. Não viva para esse mundo, meu amigo. There's only one way to live and one way to die, Há apenas um modo de se viver e um modo de se morrer. in Jesus Christ. Em Cristo Jesus. Last illustration. Última ilustração. There was a pig farmer who was going to market one day, Havia um fazendeiro, um cuidador de porcos indo ao mercado um dia. and there was a pastor named Roland Hill, E havia um pastor chamado Roland Hill, a very good friend of Charles Spurgeon. um grande amigo de Charles Spurgeon. He saw the pig farmer going to market. Ele viu aquele fazendeiro indo para o mercado. He saw the pigs walk right into the slaughterhouse behind the farmer. Ele viu os porcos entrando para o matadouro atrás do fazendeiro. And when the farmer came back out, he was waiting there to talk to him. E quando o fazendeiro saiu, o pastor estava ali para perguntar-lhe algumas coisas. He said to the farmer, "How do you do it? Ele disse ao fazendeiro: como é que você faz isso? How do you get these pigs to follow you to their death? Como você faz os porcos lhe seguirem para a sua morte? When I preach and cannot get people to follow me to life eternal, Quando eu prego e não consigo ter pessoas me seguindo para a vida eterna. oh, the farmer said, didn't you see that as I was walking along, I just let a few crumbs out of my pocket now and then, a little bit of pig's food here and a little bit of pig's food there. O fazendeiro disse: você não viu que enquanto eu caminhava, eu deixava umas migalhas caírem do meu bolso, um pouco de comida de porco aqui, um pouco de comida de porco ali? And those pigs are so foolish, they will follow me to their death for just a few grains of pig food. E aqueles porcos são tão tolos que eles vão me seguir até a sua morte por um pouco de comida de porco. My dear friend, Meu querido amigo, don't follow Satan to your own death for a little pig's food from this world. não siga Satanás para a sua morte por um pouco de comida de porco desse mundo. Don't rest until you too can say, for me to live, Christ, to die, gain. Não descanse até que você possa dizer: para mim viver, Cristo, morrer, lucro. Pray. Oremos. Great God of heaven, we thank you so much for this big text in Philippians. Grande Deus do céu, nós te agradecemos por esse grande texto de Filipenses, Which shows us so succinctly the only way to live and the only way to die. que nos mostra tão sucintamente o único modo de viver e o único modo de morrer. Help us to be more Christ-centered, Nos ajuda a ser mais cristocêntricos, to be found in Him, not having our own righteousness, ser encontrados nele e não na nossa autojustiça, but living by the righteousness of Jesus Christ. mas vivendo pela sua justiça. Prepare us for our death, Prepare-nos para a nossa morte, that we may live always ready to die, para que possamos viver sempre prontos para morrer and know the joy of doing so, e conhecer a alegria de viver to assim, the glory of thy great name. para a glória do teu grande nome. And do save any of those, Lord, who are lost, who do not know the Lord Jesus Christ in truth. E salve aqueles que ainda estão perdidos e não conhecem a Jesus Cristo na verdade. Use this sermon tonight to save them from the pig's food of this world, Use o sermão desta noite para salvá-los da comida de porcos and to lead them to the feet of the Savior. e guie-os aos pés de Cristo. For Jesus' sake, amen. No nome dele é que oramos. Amém.